Presente. Gravou, tá gravando. Então, bom dia para quem está assistindo nossa aula na gravação. Essa semana, hoje é dia 1º de junho, vamos terminar a prescrição. Na próxima aula, vamos falar das causas extintivas da punibilidade. Além da prescrição, nós temos mais várias causas extintivas da punibilidade e encerramos nossa matéria. E aí, no dia 12, espero que eu consiga até disponibilizar antes, mas eu aviso vocês, eu disponibilizo uma avaliação sobre tudo que eu dei nesse período aqui. Eu vou escolher a matéria aqui, mas eu acredito que seja tudo após a prova, após a primeira prova. Então, de livramento condicional, acredito que de livramento condicional para frente, Sursi, eu não lembro qual que é a matéria desse BI. Eu acredito que eu vou pegar aqui alguns questionamentos aqui, apesar que uma coisa vai envolvendo outra, né, pessoal? Então, vai ser tranquilo, tudo que eu falei durante as aulas eu vou cobrar, nada além, na verdade, do que eu falei eu vou cobrar, e vai ficar tudo tranquilo. Vocês vão ter, então, até do dia 12 ao dia 16 para fazer a minha avaliação. Vão ser algumas questõezinhas de verdadeiro ou falso, tranquilo, vocês vão tirar de letra. Vamos então para continuar nossa aula de prescrição. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Na aula passada, nós começamos a tratar sobre esse tema, meninas, tão difícil que se chama prescrição. Mas ele é difícil até a gente entender qual que é a lógica do sistema. A lógica do sistema, ela vai ser basicamente a seguinte: qual que é o tempo abstrato de pena para essa pessoa? Qual que é o tipo de crime que ela cometeu? Aí, a depender da quantidade de crime, nós vamos ter uma quantidade de prescrição. Quanto mais grave o crime, maior vai ser a pena, e em decorrência disso, maior vai ser a prescrição. Prescrição é o seguinte: é o período que o Estado juiz tem para aplicar uma punição ou para executar essa punição. O Estado, então, tem um limite de tempo que ele precisa ter para poder aplicar essa punição. Não pode passar 30, 40 anos e aí resolver punir alguém. E aí nós falamos que existem alguns crimes que são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem. Passa o tempo que passar, eles vão estar lá prontos para penalizar ou para executar a pena. Nós vimos que esse crime está lá no artigo 5º da Constituição. A Constituição, então, vai dizer quais são os crimes imprescritíveis. E nós começamos a falar de dois tipos de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e a pretensão da punição executória. São dois tipos. Dentro dessa prescrição da pretensão punitiva, nós vamos, deixa eu colocar aqui no começo, né? Ó, aqui já falamos, já coloquei para vocês lá quais são os crimes que são imprescritíveis, que é o racismo e também a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Só vamos rever aqui os conceitos da aula passada, fundamento da prescrição, as espécies de prescrição. Ó. Temos, então, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. E na primeira aqui, eu não tenho uma pena definitiva, então eu vou lá na teoria da pior das hipóteses. O que de pior pode acontecer com essa pessoa? A partir disso, eu vou, então, calcular o prazo prescricional. Hoje nós vamos aprender o que é prescrição retroativa, né? Essa prescrição retroativa, que ela conta para trás, e a prescrição superveniente ou intercorrente, que vai contar para frente. Essas duas têm fundamentos na lei e a prescrição virtual não tem fundamento na lei, ela é uma prescrição criada pela jurisprudência. Essas aqui, então, esse tipo de prescrição da pretensão punitiva, o nome já diz pretensão, porque se pretende punir
ainda não tem uma sentença condenatória definitiva. É o tanto de máximo que a pessoa pode pegar de pena. Aí, nós vamos verificar duas situações. Na primeira situação, eu não tenho nenhum tipo de sentença, nem provisória. E aí eu vou na pior das hipóteses que pode acontecer com a pessoa de olho na pena em abstrato. Na B, C e D, eu já tenho uma sentença provisória transitada para o Ministério Público, e isso quer dizer o seguinte: se eu tenho uma condenação que pode ser em primeira instância e já houve o trânsito em julgado com o Ministério Público, significa dizer que pior do que está não fica, não piora a situação, já que transitou em julgado com o Ministério Público. A hora que se recorre dessa sentença, pode ou melhorar para o réu ou permanecer a mesma coisa. Diante disso, nós vamos fazer um novo cálculo prescricional lá, à luz do artigo 109, e vamos, então, verificar qual que é o novo prazo prescricional para essa pessoa. E aí, faremos, então, alguns exemplos aqui para ficar bem claro para nós. Tanto da prescrição retroativa, que vai contar para trás, quanto a superveniente e a virtual, nós vamos usar um novo parâmetro agora, o trânsito em julgado para o Ministério Público. Não é uma pena definitiva, porém, ela não piora, ela vai ou melhorar ou permanecer a mesma coisa. Por isso que o legislador vai autorizar que nós usemos um novo prazo prescricional. Depois, a prescrição da pretensão executória. Nesse caso, nós já temos uma sentença definitiva e é a hora do réu começar a cumprir a pena. Quando que ele começa a cumprir a pena, eu também tenho um prazo prescricional para execução da pretensão executória, e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos, então, dar uma olhadinha em cada tipo de prescrição com base na lei, e depois eu faço alguns exemplos aqui para nós. Vamos lá. A pretensão a prescrição, é um trava-línguas, tá, gente? Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, propriamente dita. Nós falamos dela na aula passada, eu fiz aqui uma tabela do artigo 109, e em azul eu coloquei as causas que cortam a prescrição na metade, quando eu tenho a senilidade ou a menoridade relativa. Aqui, passamos então a tabelinha do artigo 109. O que eu levo em consideração na teoria das hipóteses, falando na aula passada, quais são as consequências da pretensão da punição em abstrato, aqui que nós falamos na aula passada, quais são as causas interruptivas e supervenientes. Na aula de hoje nós vamos ver isso nós vamos ver isso na prática. E vamos iniciar, então, o segundo tipo de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. O nome retroativa significa retroage, conta para trás. É um tipo de prescrição em que eu vou contar para trás, para verificar se houve prescrição no meio desse caminho. E se houve a prescrição, não há mais nada que o Estado possa fazer contra o condenado. Eu coloquei aqui, então, algumas definições aqui, vou ler e aí a gente vai conversar um pouquinho em cima dessas definições. A previsão legal da prescrição retroativa, ela vai estar no artigo 110, parágrafo 1º, na segunda parte do artigo. Retroativa, está na segunda parte. Então, ela vai estar aqui. Retroativa. Vou grifar. Aí, coloquei aqui. Antes da sentença recorrível, lembra que é antes da recorrível, porque é a pretensão, a gente ainda está na pretensão. Não se sabe a quantidade de pena a ser fixada pelo juiz, razão pela qual o lapso prescricional regula-se pela pena máxima prevista em lei, que é a teoria da pior das hipóteses.
Contudo, fixada a pena, ainda que provisoriamente, transitada em julgado para acusação ou sendo seu recurso improvido, não existe mais razão para se levar em conta a pena máxima, já que, mesmo diante do recurso da defesa, é proibida a reforma para prejudicar o réu. Então, qual que é a premissa que nós vamos ter aqui? Premissa: uma sentença condenatória, tem que condenar, né? Condenatória. Provisória, transitada para o Ministério Público. Essa palavra pode soar um pouco diferente para nós. E por quê? Por que a gente aprende que o trânsito em julgado significa quando não existe mais recurso. Só que o trânsito em julgado, ele vai acontecer em momentos diferentes, pode acontecer em momentos diferentes para acusação ou para defesa. A gente se lembra que em processo penal, quem fala primeiro é a acusação e depois abre o prazo para a defesa. Vamos pensar na seguinte situação. A pessoa foi condenada a uma pena mínima e o Ministério Público, analisando a dosimetria da pena, ele verificou. O juiz analisou perfeitamente o critério trifásico. Não tem circunstância judicial que desabone, não tem causa de agravante na segunda fase e não tem causa de aumento de pena. Então, nesse caso, não tem jeito, vai ficar na mínima condenação. A pena vai ser a mínima. Adianta o Ministério Público recorrer para aumentar a pena se não tem fundamento? E a resposta é não. O Ministério Público, e ele só vai recorrer, e a defesa, né, também deveria recorrer, quando tivessem fundamentos. Apesar que para a defesa modifica um pouquinho, né? A gente vai até as últimas consequências para tentar melhorar. Mas no caso do Ministério Público, se a condenação já é a mínima e ele não verifica a possibilidade que essa pena se modifique lá na frente, ele simplesmente não recorre. E a partir do momento que ele não recorreu, tudo o que ele pediu foi aceito e a pessoa pegou a pena mínima, não tem mais o que ele fazer, ele não recorre. Porém, a defesa ainda vai recorrer pedindo absolvição, o exemplo. Então, se o Ministério Público deixou transcorrer o prazo dele para recurso e ele não recorreu, transita em julgado para ele. Ou seja, aquela pena mínima vai ficar na mínima, a não ser que a defesa recorra para melhorar. Pode ser que desse recurso melhore ou pode ser que permaneça do mesmo jeito. O tribunal não pode piorar a situação do réu sem recurso do Ministério Público. É a tal da não reformácio impeius. Não pode reformar para pior no recurso exclusivo da defesa. Diante disso, a gente chega à seguinte conclusão. Por que eu vou usar a tabela do 109 lá na pior das hipóteses, se a pior das hipóteses se modificou? Agora já tem uma pena provisória. Então, novamente, eu vou lá na tabela do 109 e vou ver se o marco prescricional modificou. Se antes prescrevia a pena em 8, agora pode ser que a pena prescreva em 4 anos. E aí eu vou fazer uma contagem retroativa para saber se, entre a data dessa sentença e o recebimento da denúncia, se houve alguma prescrição. Se a resposta for sim, vejam, a contagem é para trás. Se a resposta for sim, o crime está prescrito. Então, nem adianta aguardar esse resultado do recurso aqui, ó, porque ó, já prescreveu. Então, a gente faz uma petiçãozinha bem simples, avisando o juiz que já superou a prescrição. E o juiz precisa, então, extinguir a punibilidade pela prescrição. Então, vamos adiantar aqui qual que vai ser a nossa meta aqui na prescrição da pretensão punitiva retroativa. Vou pegar a pena provisória transitada por Ministério Público, já eu vou dar exemplo para vocês lá no Paintbrush. Vou na tabela do 109, opa, agora o crime prescreve em 4 anos. Ah, mas
Vamos lembrar que pode ser que essa pessoa seja menor de 21 anos, então cai na metade? Se sim, a pena prescreve em 2. Então, gente, muito fácil prescrever entre o recebimento da denúncia e um recurso a prescrição retroativa, porque eu vou contar para trás. Contei para trás, tem 1 ano e 8 meses? Opa, então não se operou a prescrição da pretensão retroativa. Eu continuo aqui e dessa vez eu posso verificar a prescrição superveniente ou a prescrição virtual, mas a retroativa não tem mais lugar. Vamos ler então. Então, aqui eu coloquei a premissa, ou seja, o que eu preciso de base é a sentença condenatória provisória transitada para o Ministério Público. A pena aplicada na sentença passa a ser o novo norte. Aí eu vou lá no 109 e vejo o parâmetro. Vamos ver o que está escrito no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Tipo uma vírgula aqui. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido o seu recurso, ou seja, tanto faz se o Ministério Público não quis recorrer, ou se ele quis recorrer e o tribunal não deu a ele o que ele queria, né? O recurso foi improvido. Regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter, por termo inicial, data anterior à denúncia ou à queixa. Então, quando a gente for fazer a contagem da prescrição retroativa, eu vou contar da data em que transitou para o Ministério Público para trás, até a data do recebimento da denúncia. Esse vai ser o marco, porque a própria lei está dizendo que não pode ser data anterior ao recebimento, desde a data do fato. Então, eu esqueço. Vai ser entre trânsito e julgado. Opa, alguém fez algum barulhinho aqui? Opa, já tem uma galerinha aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vou continuar aqui que eu estava numa maior concentração aqui comigo mesma. Qualquer pergunta, vocês anotem aí, por gentileza, que eu já esclareço. Retomando, então. Quando a lei diz que tem por termo inicial, não pode, hipótese nenhuma, ter por termo inicial a data anterior à denúncia ou à queixa, significa eu só posso contar a prescrição retroativa da data do trânsito em julgado para acusação para trás até o recebimento da denúncia. Se nesse período delimitado houve prescrição, extingue então a punibilidade. Quais são as características da prescrição da pretensão retroativa? Vamos lá. Ela pressupõe sentença ou acórdão penal condenatório, pressupõe também o trânsito em julgado da pena para a acusação, no que se relaciona à pena, porque pode ser que o Ministério Público recorra, não recorra para falar da pena, pode ser que ele recorra para falar acerca do regime inicial de cumprimento, que ele não aceita que o regime seja aberto. Então, a pena ele não está mais discutindo. Então, dessa forma, o trânsito em julgado da pena já superou. Por isso que eu coloquei essa observação. Então, pressupõe o trânsito em julgado da pena para a acusação no que se relaciona com a pena. Ficou bem redundante, né? Pressupõe o trânsito em julgado da pena pela acusação. Então, deixa eu colocar aqui. Eu fico com esse querendo ser muito clara e fica tudo redundante aí, gente. Desculpa. Tem como norte a pena aplicada na sentença. Os prazos prescricionais estão no artigo 109. O termo inicial conta-se da publicação da condenação até o recebimento da inicial. Para ficar mais claro para nós, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês da prescrição da pretensão retroativa. Eu tenho aqui o meu desenho, vou deixar ele aqui publicado para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Aqui. Já coloquei aqui as balizas prescricionais. Vamos lembrar das causas interruptivas da prescrição. Olha lá, olha o exemplo aqui. Maria, 20 anos de idade, para ocultar desonra própria,
abandonou seu filho recém-nascido em uma caçamba, localizada em um lugar movimentado, e esperou escondida por 30 minutos que seu bebê fosse encontrado e resgatado. Olha a situação, né? Ela, para ocultar a desonra própria, colocou um bebezinho na caçamba e ficou escondida, aguardando alguém resgatar o bebê. Já coloquei de propósito, para que não fique na nossa cabeça pensando, isso, o bebê morreu, e não, ela aguardou. Tá. Qual que é a tipificação penal dessa conduta criminosa? Coloquei aqui, artigo 134 do Código Penal. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria. Veja que a motivação dessa pessoa foi a honra dela. Ela não queria que a honra dela fosse posta em xeque. Olha o machismo estrutural, né? O fato da mulher solteira ter um filho, isso causa muita desonra. Como pode, né? Sem um marido. Ela não quis essa desonra, então ela abandonou o pobre bebezinho. Olha só, na baliza aqui, né, do legislador entre a honra e a vida, parece que a honra faz isso aqui, né? Parece que a honra está muito mais importante do que a vida. Enfim, é um crime que está previsto aqui, né? Eu expus ou abandonei, nesse caso, um bebê. Teve morte? Não, foi só esse crime. A criança foi resgatada. Qual que é a punição dela? Detenção de 6 meses a 2 anos. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Ó, prescrição de 6 meses a 2 anos. Então, vamos fazer aqui os cálculos prescricionais. Vamos lá, da pretensão, da punição em abstrato, faltou um P, mas fica aqui. E a prescrição retroativa. Vamos das duas aqui. Em abstrato, qual que é a pior das hipóteses que pode acontecer aqui com a nossa cliente Maria? Vejam, primeiro, vamos lá no artigo 109 para descobrir quanto que prescreve a pena de 2 anos. Vamos pegar a pena máxima aqui, né? O crime foi consumado, então a gente vai pegar os 2 anos. A gente vai lá no artigo 109, que eu não vou compartilhar com vocês, porque eu já vou trazer, vocês vão ter que acreditar em mim, senão vai ficar mais difícil. Ó, pena igual a 1 ano até 2 anos, prescreve em 4 anos. 4 anos. Então, a prescrição da pretensão punitiva são 4 anos. Porém, a gente viu que, como ela tem minoridade relativa, ela só tem 20 anos de idade, a prescrição aqui vai cair pela metade. Então, ó, 2 anos vai prescrever o crime. Então, vamos pensar que aconteceu o crime aqui, dia 25, vamos fazer ficar mais triste o crime. Dia 25 de dezembro, no Natal, 25 de dezembro de 2018. Isso significa, na prescrição da pretensão punitiva, que cada marco prescricional desse aqui, pessoal, cada marco prescricional desse, no máximo pode passar 2 anos. Por quê? Se chegar aqui nos 2 anos e não tiver passado de um ato para o outro no processo, está prescrito. Ó, essa é a pretensão em abstrato. Eu estou usando a pior das hipóteses no caso de prescrição, que no caso dela são 2 anos. Então, do início do cumprimento, que é a consumação do fato, ela largou a criança lá, até virar processo e o juiz receber a denúncia, tem que passar no máximo 2 anos, porque senão prescreve. Entre o recebimento da denúncia e a sentença de primeiro grau condenatória, ou não condenou, o juiz absolveu, foi para o tribunal, e lá no tribunal condenou, mais 2 anos, se não prescreve. Então vejam como é fácil prescrever aqui a pretensão da punição, quando a pena é baixinha, né? Acontece muito nos crimes tributários. Essa é a prescrição da pretensão punitiva. Então vamos pensar que o juiz recebeu a denúncia 1 ano depois. Então, 2019,
Vamos colocar lá. Dezembro de 2019, recebeu a denúncia. Então, ó, não prescreveu. Vou colocar dia 1º, para ficar... Dificuldade de escrever aqui tá muito. Dezembro de 2019. E aí, ela foi condenada em janeiro... Não, janeiro vai dar... Vai lá, é feriado. 1 de fevereiro de 2021. Então, vamos lá. 2 anos? Não, passou. Vou colocar 1 de dezembro de 2020. Não teve prescrição aqui. 1 de dezembro, ó, passou um ano entre aqui e aqui. Não teve prescrição. Porém, vamos pensar na prescrição da pretensão retroativa. Em janeiro, em 1º de dezembro de 2020, ela vai pegar a pena mínima. Ela vai pegar 6 meses de condenação, já que ela é primária, bons antecedentes. Olha lá, ela pegou então 6 meses de condenação na sentença. 6 meses. E aí, o Ministério Público não recorre. Ou o Ministério Público recorre e o tribunal não aceita o recurso dele, a pena foi fixada em 6 meses. A defesa recorre, a defesa quer a absolvição dela. E aí, quando eu tenho aqui essa pena transitada para o Ministério Público de 6 meses, eu tenho então uma nova contagem de prescrição. Dessa vez, deixa eu pegar uma outra canetinha. Aqui eu vou ver a prescrição retroativa, que é a prescrição para trás, daqui até aqui. Preciso saber se teve prescrição retroativa. Vamos ver aqui nesse caso, ó, 6 meses. 6 meses, quanto que vai prescrever? Vou lá na tabela novamente do artigo 109 para fazer as contas. Olha lá, o prazo prescricional menor que tem, né, o menor, tá lá, se a pena for inferior a 1 ano, o prazo prescricional são 3 anos. Então, a retroativa prescreve em 3 anos. Porém, a gente lembra que ela é menor relativa, então vamos prescrever isso daqui em 1 ano e 6 meses. Ou 18 meses. Nesse caso aqui, pessoal, como que vai fazer a contagem da prescrição? Eu vou contar para trás. E de quando? Olha a prescrição retroativa. Eu já tenho um novo marco prescricional. Opa, acho que travou aqui. Antes eram 2 anos, agora 1 ano e 6 meses. Eu vou contar de forma retroativa, ó. E o que eu vou contar? Essa baliza prescricional aqui, que é da publicação da sentença ou acórdão condenatório, para trás, a data do recebimento da denúncia. Se aqui, nesse marco prescricional, tiver passado 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, prescreveu. E aí, nesse exemplo aqui que eu dei, ó, passou 1 ano só. Ó, dezembro de 2019, não prescreveu. Essa é a prescrição retroativa. Eu vou contar, então, daqui para trás. O que a lei alerta, né? A lei está alertando assim, olha, não pode ser um prazo anterior. Porque se contasse a prescrição retroativa entre a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório, com trânsito em julgado para o Ministério Público, que é esse aqui, esse aqui. Se eu contasse até o recebimento, até a data da consumação, em vez da data do recebimento, se eu contasse até a consumação, já haveria prescrição. Então, ia ser mais fácil prescrever. Porque se o crime aconteceu dia 25 de dezembro de 2018, já houve prescrição, já se passaram 2 anos.
E nesse caso aqui, não passou, não passaram, porque eu não posso contar para trás. E essa daqui é uma novidade da lei. Então, eu tenho essa baliza prescricional para retroativa. Mas, ó, facinho, facinho de, entre a data do recebimento da inicial até a condenação em primeiro grau, transitada para o Ministério Público, passar o prazo da prescrição retroativa. Então, o que eu tenho que lembrar? Que a retroativa eu conto para trás, com base num novo marco prescricional. Deixa eu voltar aqui agora. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Se vocês... Parece que deu uma travada aqui no meu... Agora, vamos falar da prescrição retroativa, já falamos, vamos falar da superveniente, da virtual. Aí eu faço um novo exemplo com todas. Aqui. A superveniente, vai aparecer. A superveniente, pessoal, é a mesmíssima ideia da retroativa. Só que a superveniente eu conto para frente. É a chamada superveniente ou intercorrente, eu conto para frente. Enquanto a retroativa eu conto para trás, com base na sentença transitada e julgada para acusação, a superveniente é a mesma coisa, só que eu vou contar para frente. Ou seja, quando o réu nos pergunta quanto tempo vai demorar para julgar esse recurso, a gente vai falar para eles com base na superveniente. A gente faz uma continha com base nessa nova baliza prescricional, se já transitou para o Ministério Público. Aí a gente diz assim para ele, olha, no caso aqui, desse mesmo exemplo que eu vou continuar, né? O tribunal tem 18 meses para julgar seu recurso. Eu falo, mas o tribunal demora 2 anos. Não, se o tribunal demorar 2 anos, então você já vai ser absolvido pela extinção da punibilidade. Você não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer e você já vai tá livre, leve, solto, porque a gente lembra que quando extingue a punibilidade pela prescrição da pretensão em abstrato, não fica nenhum efeito da condenação, né? Ele não é nem condenado, não existe condenação. Então, a superveniente, para ficar simples para a gente entender, ela significa que qual que é o tempo que o tribunal tem para julgar o seu recurso. Lembre-se, né, que a gente tem um tribunal de justiça estadual para a demanda do estado todo, né? Então, se for federal, é pior ainda, é por região, né? Mas apesar que o federal é mais rápido, mas em regra, né? Mas no Tribunal de Justiça vem demanda do estado inteiro para lá. Então, eles têm um prazo determinado para julgamento desses recursos. Então, vamos pensar numa situação em que não teve a prescrição da pretensão retroativa. Nos resta dar uma lidinha na superveniente, fazer esse cálculo lá da superveniente. Vamos lá, então, sabendo que a superveniente a gente vai contar para frente. Qual que é a previsão legal da superveniente? Ela vai estar no artigo 110, parágrafo 1º, primeira parte do artigo. Primeira parte do artigo. Ó, aí eu coloquei aqui a definição, que já está para vocês no materialzinho de apoio. Tal qual a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ou seja, a mesma coisa da retroativa, a superveniente ou intercorrente é mais conhecida como intercorrente. Tem por base a pena concreta. Concreta transitada por MP, né? Não é tão concreta assim, pode ser que modifique para melhor, nunca para pior. A ser combinada com o artigo 109. Então, 109 a gente tem que tatuar no braço, que toda hora a gente tem que ir lá ver o que está no artigo 109. Vamos lá, novamente, só que aqui, esse artigo, nós vamos ler aqui a primeira parte. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois, deixa eu sublinhar, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Aqui ele está falando na segunda parte da retroativa, agora a gente vai para a superveniente. Vamos lá.
Tem os mesmos efeitos da pretensão da prescrição em abstrato, mesmo efeito. Quais são as características? Pressupõe sentença ou acórdão condenatório, pressupõe o trânsito em julgado para acusação, no que se relaciona com a pena aplicada, tem como norte a pena concreta, os prazos prescricionais estão lá no 109, o termo inicial conta-se da publicação da sentença até o trânsito em julgado final. Aí, vamos voltar lá para a gente ver como que é a aqui é a superveniente ou intercorrente. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ai, olha eu apanhando do Teams. Eu vou falar para vocês que na minha época de faculdade, a dificuldade era eu entender o que era um trânsito em julgado para o Ministério Público. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês me falem, por favor, que eu explico novamente. Olha que letra horrorosa. Vamos pegar uma outra corzinha agora. Vamos pegar uma outra cor aqui. Roxo. Vamos falar outra cor agora para a gente ver a prescrição da pretensão punitiva superveniente. O que é superveniente? Ó, enquanto a retroativa eu conto para trás, a superveniente eu vou contar para frente, até o trânsito em julgado final. Olha só. E aqui, o que eu vou dizer para o meu cliente? Essa minha cliente, a Maria, nossa cliente, nós vamos dizer para ela: olha, Maria, a sua sentença ficou em 6 meses de detenção, que é o seu crime, né? 6 meses de detenção, o regime inicial aberto. Porém, nós vamos recorrer porque a gente quer a sua absolvição. Vamos fazer o seguinte, Maria. Nós pedimos uma diminuição maior aqui pelo fato de você ser menor relativamente, lá na segunda fase da sentença, né? E o juiz não deu, tendo em vista que pegou o mínimo. Vamos tentar de tudo aqui para conseguir uma diminuição? Vamos. Mas o Ministério Público, ele já se conformou. Então, para ele, 6 meses está ótimo, mas para a gente não, a gente vai tentar diminuir de qualquer jeito. Então, na verdade, vamos recorrer, porque além de recorrer para tentar diminuir, quem sabe a gente não consegue uma prescrição. E essa prescrição vai querer dizer o seguinte, né? Quanto tempo eu tenho, o Tribunal de Justiça tem, ó, TJ, ou se for para cima, for para o STF, para o STJ, eles têm para julgar, para transitar em julgado, ó, até o trânsito em julgado. Não importa se seja no tribunal, ou nesse meio tempo aqui ocorra, tenha recurso para ir para o STF, para o STJ, eu quero saber, nos tribunais de justiça, sejam eles do Estado ou superiores, qual é o tempo que existe para o julgamento aqui? Também 18 meses. Como que eu sei? Eu vou pegar a pena provisória, dela, que não pode se modificar. O máximo é 6 meses. A gente viu que 6 meses prescreve em 3 anos. Porém, como ela é menor de 21 anos, a prescrição cai pela metade, como nós vimos na aula passada. Então, 1 ano e 6 meses. Tenho 18 meses para o Tribunal de Justiça julgar. Então, eu falo para ela assim: fulaninha, o Tribunal de Justiça tem 1 ano e meio para julgar seu recurso. E se não julgar? Se não julgar, prescreve a sua punição e você não vai ser nem condenada. É isso que significa, pessoal, a prescrição intercorrente ou prescrição superveniente. Se não teve trânsito em julgado, porque passou o prazo, nada pode ser feito. Vai pegar todo esse trabalho aqui, ó, em resumo, vai pegar todo esse trabalho realizado até aqui e vai jogar fora, porque
já extinguiu a punibilidade, o Estado já não pode fazer mais nada contra ela. Vamos voltar lá para a gente ver qual que é a tal da prescrição virtual. Aí a gente acaba com essa prescrição da pretensão em abstrato, vamos para a prescrição executória. Vamos lá. Voltando aqui. Só mais um detalhe, né, pessoal? Na prescrição retroativa, eu sei quanto tempo que o tribunal tem para julgar. Julgando dentro desse prazo, não está prescrito. Aí, se o tribunal reformar, né, ou se o tribunal aceitar aqui, eu vou novamente, agora com base... Não, desculpa. Aqui é o tempo que tem para julgar. É a prescrição superveniente ou intercorrente. Eu tenho um ano e meio, 1 ano e 8 meses, e aí eu vou falar para a pessoa quanto tempo que ela tem aqui para ser julgado, né? Então, ela vai ter, ó, dezembro de 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, ela tem até agosto, como é primeiro, né? Ela tem até 31, no dia vai prescrever, então tem que ser um dia antes, lembra que é prazo penal. 31/7 de 2021. Dia 31/7 de 2021, julgou? Oh, beleza. Então, não prescreveu. Nem superveniente, nenhum das 3 prescrições. A gente deu com os burros na água aqui nas 3 vezes. Vamos falar um pouquinho da prescrição virtual, que é a última. Lembrando que prescrição virtual, ela é muito usada por nós, porém, os tribunais superiores, então tem que falar bem baixinho, os tribunais superiores não reconhecem. Mas, gente, temos que ser defensores da prescrição virtual, porque a prescrição virtual é uma realidade na nossa vida. Olha lá, prescrição da pretensão punitiva virtual. Ó, aí já frisei bem aqui para vocês, ó. Previsão legal, não existe uma criação jurisprudencial, né? Chega-se a essa conclusão, né, pela vivência forense. Finalidade. Qual que é a finalidade da virtual? Ó, reconhecer antecipadamente a prescrição da pretensão retroativa, né? Eu vou reconhecer antes do tempo, né? Reconhecer a falta de interesse em prosseguir com a ação penal, que certamente será alcançada pela prescrição retroativa. Os tribunais superiores não têm admitido a prescrição virtual. Tem até uma súmula do STJ falando, ó, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, o STJ já diz, ó, é inadmissível a extinção da punição pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Vamos voltar lá para o nosso exemplo para eu mostrar para vocês como é factível a prescrição da pretensão virtual. Olha só. Aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que ela vai funcionar. Lembra que a prescrição virtual, ela serve para antecipar a prescrição retroativa. Ela vai antecipar a retroativa. Então, deixa eu pegar uma canetinha de outra cor. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos falar da prescrição... Vamos falar da prescrição virtual. A prescrição virtual nada mais é do que eu adiantar o que vai acontecer lá na frente. Vejam
que a virtual, ela vai dizer o seguinte, ela vai fazer a seguinte constatação, a virtual. Ela vai fazer a seguinte constatação, olha só. 18 meses faltam pro julgamento, faltam 18 meses para o julgamento. Eu disse já para o meu cliente que o tribunal tem 18 meses para julgar o recurso. E o nosso cliente vai ficar lá, né? Vai colocar na folhinha e todo dia vai riscar lá um dia se passou. E aí, faltando 1 ano e meio não, 1 ano e 4 meses, ou 1 ano e 2 meses, né? O nosso cliente vai ligar, vai falar assim, aí, doutora, nossa, será que falta 1 mês para o julgamento do meu recurso, será que eles vão julgar? Ou melhor, fala assim, oh, doutora, tudo bem? Ah, então, lá na sentença, está marcada a audiência, né? A senhora falou que está marcada a audiência para o mês que vem, será que vai dar tempo do meu julgamento? Vamos pensar aqui, né? Que a gente está aqui. Ainda está em fase de alegações finais. Ainda está em fase de alegações finais. E aqui já passou 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. A prescrição virtual vai ser o seguinte: eu vou antecipadamente definir qual vai ser o provável julgamento e vou fazer uma contagem e perspectiva para trás. Eu vou dizer para o juiz assim, tendo em vista que já se passaram 1 ano e 7 meses do julgamento, 1 ano e 7 meses do processo, e esse processo prescreve em 1 ano e meio, falta 1 mês para que seja prescrito. E ainda nós estamos em fase de instrução, ainda nem começaram as alegações finais, né? Vamos ter um prazo para defesa, um prazo para acusação, prazo para o cartório, então, proceder com a baixa, publicação, enfim. Com certeza, Excelência, a hora que sair a sua sentença, já vai estar prescrito, porque não existe tempo hábil de 1 mês Vossa Excelência julgar esse recurso, a não ser que Vossa Excelência tire tudo da sua frente, todos os processos de tramitação prioritária, e se dedique somente a esse processo. E tanto o Ministério Público como a Defesa façam a mesma coisa, não deixe escoar o prazo, né? Tendo em vista que a máquina judiciária não precisa trabalhar à toa, e se continuar com esse processo, é o que vai acontecer, porque a hora que sair a sentença já não tem mais o que fazer, porque já superou a prescrição, olha só a enrolação toda que eu estou falando. Já dei logo de cara aqui, ó, já passou 1 ano e 7 meses, admita que esse período aqui não tem tempo hábil para vocês fazerem uma condenação. A hora que condenar, já vai ter que condenar e declarar a prescrição. Não deixa a máquina judiciária trabalhar à toa. Essa, então, é a prescrição virtual. Ó, já faço como advogada uma perspectiva de quanto... Nossa, ficou horrível meu virtual aqui. Quanto tempo falta para o julgamento? E quanto tempo vai prescrever? Aí a conta não fecha, vai dizer, olha, a hora que julgar já vai estar prescrito. Ou mesmo aqui o tribunal, né? Está aqui, já se passaram 1 ano e 7 meses e ainda o processo nem subiu. Não fizeram nem o juízo de admissibilidade ainda. Então, faz aqui para o Tribunal de Justiça, né? Faria, então, um pedido para o Tribunal de Justiça, já vai pensando que o Tribunal de Justiça não vai aceitar. Geralmente aceita aqui, ó, no Tribunal de Primeiro Grau, aceita a prescrição virtual. Lá para cima não vai aceitar. Se aceitar, bem, né? A gente, como advogado, faz o pedido. E aí diz, olha, economiza aí a máquina judiciária, porque a hora que for julgar definitivamente esse processo, ele já vai estar prescrito. Então, em resumo, a prescrição virtual nada mais é do que fazer uma conta antecipada com base no que pode acontecer e já adiantar, olha, está prescrito. Mesmo se correr
Não vai ter mais o que se faça aí na frente, porque vai operar a prescrição. Então, para resumir aqui, prescrição da pretensão punitiva, ela vai ser dividida em 4. Eu vou ter a prescrição em abstrato, vou usar a pior das hipóteses, lá no artigo 109. Vou ter algumas balizas prescricionais que suspendem ou zeram a prescrição, que vai ser data da consumação do fato, recebimento da inicial, condenação, né? Condenação provisória, e depois o trânsito em julgado. Tudo isso vai zerar a prescrição. Nesses casos aqui, eu vou ter também, né, a prescrição declarada sem existir nenhum tipo de efeito de condenação. Quando eu falo de prescrição retroativa, eu vou contar da data da sentença provisória transitada para o Ministério Público, eu vou contar para trás. O mínimo, o máximo que eu posso contar é até a data do recebimento da inicial. Se nesse período houve prescrição, extingue a punibilidade. Na superveniente ou intercorrente, eu vou contar quanto tempo falta para esse recurso ser julgado. Conta-se da sentença provisória transitada para o Ministério Público até o recurso. A prescrição virtual vai ser a antecipação dessa contagem retroativa. Não há nenhuma confirmação, porém a jurisprudência ela aceita que façamos uma contagem lá em perspectiva para demonstrar para o juiz que, mesmo aguardando os prazos, né, de prescrição, lá na frente vai aparecer uma prescrição retroativa. Então, de antemão, antes mesmo de se operar a prescrição, tendo em vista os prazos, a morosidade da justiça, já reconheça de antemão para tirar um processo ali da fila dos processos a serem julgados, já que vai se operar de qualquer maneira a prescrição e não tem nada que se possa fazer quanto a isso. Quais são os efeitos, então, da prescrição da pretensão? Acabou a condenação. O Estado perdeu o direito de condenar uma pessoa. É isso aqui que vai acontecer com a prescrição da pretensão retroativa, pessoal. Eu vou, então, aqui limpar aqui, não, só fechar. Vamos... Não, desejo salvar, não. Vamos para... Ai, meu Deus. Vamos voltar aqui. Vamos para a prescrição virtual para a gente encerrar as prescrições aqui. Prescrição virtual nós já falamos. Vamos para a prescrição da pretensão executória. Então, passa a régua na pretensão. Agora nós já temos uma prescrição executória. Não deu certo nenhuma prescrição? Condenou? Se condenou, então significa que eu já tenho todos os efeitos da condenação. Eu quero saber agora quanto tempo o Estado tem para executar a pena de uma pessoa, né? Se a pessoa estiver sendo processada em liberdade, né, exercendo o direito da liberdade dela, presunção de inocência, a partir de agora o Estado já tem uma culpa formada. Então agora resta a ele que essa pessoa inicie o cumprimento da pena. Vamos ver como que funciona. Essa é o segundo braço da prescrição, o primeiro é dividido em 4, esse aqui é único, prescrição da pretensão executória. Ele está lá no artigo 110, caput do Código Penal, vai estar escrito assim, prescrição executória. Trata-se da prescrição da pena efetivamente imposta, que tem como pressuposto sentença condenatória com trânsito em julgado, dessa vez para ambas as partes. Aqui eu tenho uma sentença, então, definitiva. Só falta executar. Vamos pensar que o nosso querido réu fugiu. Quanto tempo tem para executar? Saiu a sentença da condenação e o réu fugiu. Artigo 110, vamos ler aqui. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Aqui eu já regulo pela pena aplicada. Pego a pena aplicada, vou lá no artigo 109 para ver qual que é o prazo que essa pessoa tem para ser capturada e iniciar o cumprimento.
Verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Olha um efeito da condenação anterior aqui ainda se operando. Se a pessoa é reincidente, automaticamente aumenta-se de 1/3 da condenação dela, né? Aumenta mais 1/3 prazo de prescrição. Não o prazo de condenação, mas o prazo de prescrição, né? Então, se a pessoa pegou 9 anos de reclusão, já vai para 12. Já vai para o prazo de prescrição, já, então, se, por exemplo, forem 9 anos de prescrição, vai para 12, porque aumenta de 1/3. Observação: os prazos prescricionais da prescrição da pretensão executória aumenta-se de 1/3 se o réu for reincidente. Aqui, artigo 109, em cima do 109, mais 1/3. Lembre-se que esse é prazo de prescrição, não é prazo de condenação. A condenação é a que está na sentença. Quais são as consequências? Oi, meu amor. Tem gente que hoje a missa tá impossível. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo um paralelo. Ó, quais são as consequências? Extingue, se acontecer, né, a prescrição da pretensão executória, extingue-se a pena aplicada sem rescindir a sentença condenatória. Produz os demais efeitos penais e todos os extrapenais. Vamos lembrar que a gente estudou? Por exemplo, reparação do dano vai estar lá, se não operou-se a prescrição civil, obrigação de reparar o dano, né? Suspensão dos direitos políticos, está tudo lá. Só o efeito principal da condenação será extinto, os demais permanecerão, ou seja, o fato dele ser recolhido ao cárcere, né? Se for uma pena privativa de liberdade, olha lá. A prescrição da pretensão punitiva e executória, vamos ver a diferença das duas. Ocorre antes do trânsito em julgado para ambas as partes. A pretensão da pretensão executória, prescrição da punição executória, pressupõe a condenação. Aqui, a punitiva rescinde eventual condenação, né? Se teve condenação provisória, rescindiu, rasga. A executória não rescinde, impede qualquer efeito, ó, a pretensão. A executória extingue a pena e os demais efeitos permanecem. Em resumo, se a prescrição se operou antes da sentença condenatória, não há condenação. A pessoa vai sair ali do jeito que entrou, como se não tivesse processo, não vai se operar nenhum efeito. Se houve a sentença condenatória, mas a pessoa fugiu e não conseguiu capturar para punição, passou o prazo de condenação, passou o prazo, né, de prescrição, para que essa pessoa fosse capturada e executasse a pena, nesse caso, como teve uma condenação com trânsito em julgado, operando-se a prescrição, a única coisa que não consegue fazer com ela é fazer ela cumprir a pena. Mas ela vai ter uma sentença condenatória contra ela vai ser reincidente se ela praticar outro crime e assim por diante. A única coisa é que não prende. Vamos lá, mas tem um termo inicial aqui, que foi a pergunta que o Ezequiel fez na aula passada. Ó, quando que começa a correr, quando que inicia a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, quando eu vou executar a pena? Inciso 1º. Do dia em que, transitada em julgado a sentença condenatória para acusação, desculpa, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Vamos lembrar aqui, né? Lembra-se que o início da contagem não vai ser o trânsito em julgado para ambas as partes, vai voltar um pouquinho. Prescrição da pretensão executória, eu vou contar a partir do momento que transitou para o Ministério Público, que não tem mais recurso para o Ministério Público, que pode não ser na data que transitou para a defesa. Então, para beneficiar o réu, vou contar antes. Ou, né, do dia em que revogou a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional.
Lembra aquela punição, se a pessoa trair o juízo, não cumprir com as determinações, caça? Então, a partir dali, eu vou ter um período que essa pessoa vai ter que iniciar o cumprimento de pena. Ou 2, do dia em que interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva se computar na pena. Quando que interrompe a prescrição? Pela fuga. Fugiu, interrompe a prescrição, zera a prescrição. Vamos lá. Termo inicial, regra-se, conta do trânsito em julgado para acusação. Isto é, após o início do cumprimento que pressupõe, um erro aqui, o trânsito em julgado para ambas as partes, retroage a contagem do trânsito em julgado para acusação. Vou demonstrar isso para vocês num exemplo já já. O prazo da PPE pode ser suspenso ou interrompido. Vamos ver aqui. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Aqui, suspende. Interrompe pelo início ou continuação da pena, quando ele for recapturado. Ou 6, pela reincidência. Notícia que praticou crime, para ser reincidente, basta a prática de novo crime depois de transitar em julgado a sentença. Então, praticou outro novo crime, suspende a interrupção. Interrompe, desculpa, o prazo. Vou mostrar para vocês. Redução, artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70. Nesse caso, interrompe, eles são reduzidos à metade. De acordo com a súmula 338 do STJ, é aplicável o Instituto da Prescrição aos atos infracionais. Vamos lá. A prescrição penal é aplicada às medidas socioeducativas, ou seja, tanto o crime quanto o ato infracional também se aplicam à prescrição. Vamos lá para a gente ver como que vai funcionar a prescrição da pretensão executória. Preciso abrir aqui uma... Vou abrir para vocês aqui uma... Abrir... Page. Vamos para executória agora. Vou ter que modificar só um pouquinho aqui. Execução. Porque a executória, ela vai ter um marco diferente aqui da prescrição. Eu fiz a baliza aqui prescricional, mas não estou achando. Então, vamos adaptar esse daqui para executória. Então, aqui, deixa eu deletar. Eu vou trazer esse para cá, então. Trânsito em julgado. Deixa eu iniciar aqui. Aqui nós vamos falar da trânsito em julgado. Vou colocar um marco interruptivo aqui. Outro aqui. E outro aqui. Esse primeiro eu vou chamar, início e reincidência. Aqui, eu vou chamar. Ai. Vou colocar a caixinha de texto aqui. Início do cumprimento. Aqui. Aqui eu vou chamar reincidência. Incidência. Ó. Beleza. Aqui nós vamos tratar, então, para ficar simples, vou pegar uma canetinha vermelha,
Recebi, não, início, ok. A prescrição, da pretensão executória. O que a lei vai dizer? A lei vai dizer assim: transitou em julgado, não houve a prescrição da pretensão punitiva, transitou em julgado para acusação e transitou em julgado para defesa. Nesse caso aqui, quando que eu inicio a contagem? Vamos pensar aqui que nesse caso, ó, a Maria abandonou o recém-nascido para desonra própria. A gente viu que ela pegou a pena mínima, de 6 meses. Qual que é a prescrição dela? 1 ano e 6 meses, 18 meses de prescrição. Quando que transitou em julgado? Transitou em julgado depois de 1 ano, né, que a gente leu lá. Então, quando que eu tenho que iniciar o cumprimento da pena? Aqui que vai ficar aqui, vou ter que fazer as contas aqui no seguinte sentido, deixa eu aumentar aqui, ó. Eu vou ter que fazer as contas no seguinte sentido aqui. Peguei um pincel muito grosso. Vou continuar nesse aqui. O legislador manda eu iniciar a contagem da publicação da sentença condenatória. Então, entre o início do cumprimento da pena, eu vou lá, intimo ela para iniciar o cumprimento da pena. E o trânsito em julgado para o Ministério Público não pode passar 1 ano e 8 meses. Então, veja que tem que fazer essa pessoa iniciar o cumprimento o mais rápido possível, 1 ano e 8 meses. Vamos pensar que transitou em julgado aqui no exemplo, né? Transitou em julgado para ela em janeiro de 2020, eu tenho até julho de 2022 para pegar ela aqui, para ela iniciar o cumprimento, 1 ano e 8 meses, 1 ano, 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? Porém, pegou, iniciou o cumprimento da pena. Se mais 1 ano e 8 meses, zera, né? Aí quando a gente sabe que tem aqui esse marco, ele zerou. Se ela está lá cumprindo a pena e vem uma condenação posterior, né, por outro crime, nesse caso, zera novamente. Até terminar aqui a execução da pena. Ela cumpriu o prazo dela. Então, essas balizas prescricionais, elas vão fazer para zerar. O que zera? Vamos pensar, o início do cumprimento. Ela iniciou o cumprimento. Ela fugiu, nesse meio tempo aqui, ela fugiu, zera a prescrição. Só que aqui tem um detalhe, né? Se faltava um período, faltava 6 meses para, faltava pouco tempo para ela cumprir a pena, a prescrição vai ser contada pelo tempo que faltava ela cumprir. Mas o prazo mínimo para prescrever são 3 anos, no caso dela, 1 ano e meio, né? Então aqui não vai ter modificação prática, né? Nesse caso, quando acontecer as balizas prescricionais aqui, significa que o prazo zera. Então, na prática, a gente vai dizer para a pessoa assim, olha, quanto tempo o Estado tem para executar a sua pena? Quando a gente pega a pena baixinha aqui e a gente faz essa contagem a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, pode ser que o início do cumprimento da pena já tenha havido uma prescrição aqui, ó. Porque trânsito em julgado até iniciar o cumprimento da pena, né, quando a gente não vai contar esse prazo como zerado, a gente vai contar daqui para cá, pode ser que tenha ocorrido essa prescrição. Então, ó, nesse caso, quando é pena baixinha, eu escolhi colocar essas penas baixinhas para mostrar para vocês que pode existir prescrição. O que a gente tem que tirar disso tudo aqui, né, pessoal? Que existe um prazo para que a justiça cumpra o poder dever dela de executar a pena. E quem achou que é muito difícil calcular a prescrição, eu vou trazer para vocês aqui uma solução praticamente mágica para vocês.
E lembrando, né, que na UAB eles não cobram de vocês o cálculo de prescrição, mas eles cobram de vocês identificarem, né, qual que conta para frente, qual que conta para trás, quando que eu uso a pior das hipóteses, quando eu uso a prescrição em abstrato, qual que é a diferença entre a prescrição em abstrato para a prescrição executória. É isso que a OAB cobra. A OAB não cobra conta. E uma coisa muito importante que a OAB quer saber é se existe aquela contagem pela metade, né? Que a gente fala do septuagenário e do menoridade relativa. E eu disse para vocês que quem está achando a contagem da prescrição difícil, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai abrir, espero que abra. Lá no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, existe uma calculadora de prescrição. Gente, depois que descobri isso, minha vida mudou para melhor. Não sei se vai abrir, porque o Teams faz o meu computador ficar bem lento, o navegador. Vamos ver se abre. E aí, é muito simples aqui nessa calculadora, para eu calcular as prescrições, né? Na verdade, não sou eu quem calcula, quem vai calcular vai ser o sistema. Eu só vou colocar abre. Eu só vou colocar aqui, ó, calculadora da prescrição da pretensão punitiva, né? Ó, essa daqui é antes de transitar em julgado. O que vocês vão fazer, né? Coloca o número do acusado, o nome do acusado, o número do processo, e depois vocês vão imprimir bonitinho para pedir para o juiz para que ele reconheça, né? Ó, data do nascimento, para quê? Para saber se tem aquela prescrição pela metade. Aí, ó, espécie de prescrição. Aí você vai colocar se ela é em concreto ou abstrato, né? Se eu colocar que é em concreto, ó, aí ele já vai pedir para mim, já tem uma decisão que pressupõe o trânsito em julgado para acusação. Aí eu vou ter que preencher qual que é a pena em concreto, qual que é a data do fato, a data do recebimento da denúncia, ó, que são os prazos que vão interromper a prescrição. Ó, se teve alguma suspensão aqui, que a prescrição vai lá, ó, vai parar de contar. O processo segue o procedimento do tribunal do júri? Sim ou não? É um crime doloso contra a vida? E por que o CNJ pergunta isso para nós? Porque se for no tribunal do júri, eu vou acrescentar aí 2 marcos interruptivos a mais. Se acrescentar é a mais, né? Então, eu vou acrescentar 2 marcos interruptivos, né? O primeiro, se houve decisão de pronúncia, zera a prescrição. E depois, a confirmação da pronúncia zera a prescrição. Então, no tribunal do júri, em tese, né, a prescrição demora mais para acontecer, porque existem 2 marcos que interrompem a prescrição a mais. Data da publicação da sentença, data do acórdão, e aí, ó, vocês colocando as datas certinho, só pegar o processo, se for físico ou processo digital, coloca lá qualquer aqui, coloca os dados direitinho, vamos ver se a gente consegue colocar aqui algum... O nome do acusado é o Francisco de Alencar. Número do processo. O número do processo dele é 171.121. 1. Data de nascimento. Vamos colocar. O Francisco é do dia 4. Agora eu não sei, ele é de abril. 4/4, mas vamos colocar que ele é novinho, né? Para dar uma prescrição. De 2020, isso. Prescrição em concreto. Pena em concreto. Vamos colocar aqui. 6 meses, que ele abandonou recém-nascido. Data do fato. 1/1 de 2018. Recebimento da denúncia. E da cidade 17 não dá, né? Vou colocar 1998. Não, 99. Data do fato tem que ser 18 anos. Pronto.
Data do recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia dia 1/6/2018. Permaneceu suspenso o processo? Não. O que rola? É tribunal do júri? Não. Data da sentença condenatória. Dia 2/2/2019. Acórdão. 2/3/2000. Não. Hoje é que dia? 1/junho/2020. Vamos ver aqui. Calcular prescrição. Aí ele vem e traz o cálculo aqui, ó. Pena em concreto. Prescrição. Data provável da prescrição. 30 de novembro de 2021. Vejam que legal. Inventei uns negócios que nada a ver. 30 de novembro de 2021. Vamos colocar aqui data da sentença, que vamos colocar do de 2018. Calcular. Não, ixi, já enrolei. Enfim. Não adianta ficar colocando aqui, ele vai trazer para mim qual que é a data provável da prescrição em abstrato aqui. E nesse caso aqui, ó, ele não calcula a virtual. E a virtual vai ser simples, né? A gente vai ver a data provável de prescrição e vamos conversar aqui com o juiz. Eu falo, olha, até dia 30 de novembro de 2021, a gente já está em 30 de outubro, não vai conseguir a condenação. Então, olha, gente, essa calculadora do CNJ aqui, ela salva vidas. Calculadora de prescrição, vamos ver se tem de executória. Deve ter da executória também. Aqui, calculadora da prescrição da pretensão executória. Aqui é depois da sentença. Você vai abrir. Vejam que eu só coloco as datas que existem no nosso processo e o próprio sistema vai trazer para nós aqui o cálculo de prescrição, ó, que vai ser diferente, as balizas vão ser diferentes, ó. Nome do apenado, número de execução, data de nascimento. Ele já iniciou? Detração. Tem alguma detração? Ou seja, vamos lembrar o que é detração? O réu já estava cumprindo pena, né, a pena provisória, sem condenação. Qual foi o início do cumprimento? Teve alguma interrupção? Ele fugiu? Né? Ou, né, ele foi solto em liberdade provisória? Remissão. Quantos dias de remissão ele tem? Será que ele trabalhou? Né? Ele trabalhou durante tempo? Data da última fuga. Ele fugiu? Lembrando que zero prescrição quando foge. E aí, ó, pena cumprida até a data da fuga. Se ele teve condenação, ó, que a condenação, vamos colocar aqui, últimas condenações, e vai fazer o cálculo da prescrição e vai sair quanto tempo que essa pessoa tem para sair. Colocando as datas certinhas aqui, ó, vamos lá e vamos pedir o reconhecimento da prescrição. Olha que legal. Dá para a gente fazer as contas, né, à mão, ou fica até mais bonitinho, né, e fica um peso a mais, a gente chama de argumento de autoridade, quando a gente coloca lá o próprio CNJ dizendo para a gente, ó, juiz, coloquei as datas certinhas aqui, já está mandando você soltar, já prescreveu. Então vejam o peso que é você anexar aqui um pedido para o juiz a calculadora do CNJ. Espero que vocês tenham gostado e entendido aqui a aula de prescrição. Já adianto para vocês, pessoal, não é uma matéria das mais fáceis do mundo, é difícil, demanda bastante horas de estudo. É uma matéria que não é simples, não. Perguntas, pessoal? Próxima aula, então, conforme a gente conversou, eu vou falar de algumas causas de extinção da punibilidade, porque a maior que tem é a prescrição. Próxima aula vai ser mais simples, a gente vai tratar quando tem a prescrição, perdão do ofendido,
casos de morte, anistia, isenção, anistia, perdão judicial, outras causas de prescrição não, de extinção da punibilidade. No dia 12, vou ver se eu consigo, no dia 12 até o dia 16, vocês vão ter um prazo para fazer a avaliação desse bimestre aqui para nós, e aí eu já lanço para vocês assim que vocês fizerem, assim que der o prazo de vocês, e aí, pessoal, não conseguindo a nota, que acho que se eu não me engano, é 2.500, preciso ver quanto que é, e aí vocês ficam de exame, que eu imagino que quem participou, quem estudar, não está difícil, não. Nossa matéria é super simples, né? Na minha opinião. Perguntas, pessoal. Perguntas. Se não tiver perguntas, eu vou encerrar e a gente retorna na próxima aula e eu deixo para vocês. Deixo para vocês esse materialzinho todo que eu fiz lá no material de apoio para nós. Alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar a aula? Carla, Fernanda, Jeane, Lu, Natália. Alguém? Me largaram sozinha na live, é isso? Meninos, Não, professora, eu não tinha pergunta, não. por favor. Tá bom, então. G. Fica um delay, Bom dia, né? a todos. Tudo bem? Tranquilo, agora é só assistir a live umas 10 vezes, porque o tema é difícil, né, professora? Nem me fala, nem me fala. É difícil, eu espero ter conseguido explicar para vocês de uma forma simples, porque o tema não é simples. Espero ter conseguido. É Tá que o certo. tema é complicado, é complexo. É complexo, não tem jeito. E é um tema que aparece bastante nas provas, né? Então, qualquer dúvida, vocês anotem, a hora que vocês estiverem estudando, vocês anotem, e aí na próxima semana, a gente encerra a nossa matéria, tá, pessoal? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, então. Abraço a todos. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação. Obrigada.